Oi galera, Davi Alves quem aqui fala, e a minha resenha de hoje é sobre o livro Amarelo Cromo do autor Aldous Huxley. Então, gente, eu gostei bastante desse livro, mas eu achei ele bem diferente. Eu gostei não quando eu estava lendo, até quando eu estava lendo eu achei uma leitura bem tediosa, só que depois que eu terminei de ler o livro e eu fui analisar um pouco do que o autor queria passar ao longo da escrita do livro, eu percebi que é uma leitura necessária. É interessante ler para entender um pouco melhor onde você realmente quer chegar, por exemplo. Eu vou ler aqui agora a sinopse do livro para que vocês entendam um pouco melhor da história. O primeiro romance de Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo. Acho que essa informação eu vou colocar aí no título do vídeo. Uma crítica afiada à alta sociedade, seus luxos e interesses vazios. Dennis é um jovem poeta tímido e cheio de incerteza sobre a vida. Ao chegar em Crome, no interior da Inglaterra, para passar as férias na mansão da senhora e do senhor e da senhora Innsbruck, ele se encontra com uma realidade à parte em que as pessoas ricas, escritores, jornalistas, pintores e socialites, esbanjam o seu ócio pouco produtivo dia após dia. Entre horóscopos de cavalos, discussões existencialistas, flertes e um vai-vem constante e desinteressado de personagens, Dennis se mistura à excêntrica fauna do lugar e tenta se encaixar e se descobrir como homem e como poeta. Logo, porém, ele se dá conta de que aquelas pessoas, à primeira vista, tão cultas e interessantes, possuem mentes tão caóticas quanto a dele. Em Amarelo Cromo, publicado originalmente em 1921, mas ainda hoje atemporal, Huxley descreve como poucos a sensação de desconforto diante das extravagâncias vazias, hipócritas e incoerentes da aristocracia inglesa e, com detalhes nem sempre sutis, expõe os valores e princípios não tão admiráveis da alta sociedade. E a gente vê que isso permeia o livro inteiro. Isso está em 100% do livro, em cada linha de cada parágrafo. Em cada linha de cada parágrafo de cada capítulo, eu diria. Então é o livro que ele realmente critica a alta sociedade, mais especificamente a forma de aristocracia, em que essa família, pelo menos, vive ali em Crome, que é para onde o protagonista Dennis vai no começo do livro. Eu fiquei com muita dúvida, até fiz um roteiro prévio sobre qual a ordem que eu ia gravar o vídeo. Mas eu acho que para você que procurou esse vídeo para assistir e tirar suas conclusões se vale ou não a pena ler esse livro, é melhor que a minha opinião sobre ele ou recomendação, caso eu tenha gostado do livro, venha antes do resumo dos capítulos. Então, pensando nisso, fiquem agora com a minha resenha e opinião sobre o livro. Então, eu anotei aqui um monte de coisas relacionadas à construção dos personagens. Eu particularmente acho que o autor conseguiu construir muito bem os personagens, até porque ele fala sobre a sociedade hipócrita em que eles vivem. Então, assim, tem um personagem na história, eu vou falar aqui de 4 casos específicos que eu achei que eles são o exemplo perfeito de hipocrisia. Um exemplo é o padre, que questiona a cidade por ser, pelas palavras de Danny, feita de borracha, como se fossem borrachas dormindo, mas ele não olha para a própria família, que é completamente vazia e sem graça, como se fosse estátuas de porcelana decorativas em um museu muito antigo em que ninguém mais frequenta. Então você vê a hipocrisia dos personagens acontecer dessa forma. E são para com todos os personagens. O fato é que eu não observei isso antes, e quando eu terminei o livro, eu deixei escapar ali algumas personagens e essas contradições na qual eles são construídos, porque todos os personagens são meio contraditórios. O Dennis, por exemplo, que é o protagonista do livro, mas não o narrador. Nesse caso eu acho que o narrador é narrador-observador. Aquele que narra, observa, sabe tudo o que vai acontecer, mas não está na história. E o Dennis, como eu ia dizendo, ele meio que se contradiz quando ele é uma pessoa que gosta de viajar, sabe o nome de um monte de estações de trens decoradas, só que ele se vê preso por um amor em uma cidade completamente deserta, talvez até bem diferente dos lugares em que ele visitava quando viajava de trem, só para que tenha ali algum certo grau de correspondência, o que ele mesmo sabe que não vai acontecer, por isso que no fim da história, ele se despede de Crome, da amada, e ele decide ir embora daquela cidade. Outra personagem que também se contradiz, mas não por causa de um amor, mas por causa das próprias atitudes, é a amada de Dennis. A Anne diz que não quer ficar com ele porque o considera como um amigo, só que uma outra pessoa que é bem mais amigo, que é bem mais íntimo dela, por viver praticamente na casa com ela, pelo menos pelo que eu li no livro, a relação deles parece ser de um convívio cotidiano. Nesse caso que eu tô falando deixa eu procurar aqui no nome que eu esqueci o nome do personagem. Aí a Anne tem uma relação muito mais íntima, muito mais de amizade com o Galbaud e não com o Dennis, mas ela considera o Dennis mais amigo do que o Galbaud, que literalmente
pelo que eu entendi, tá, gente? Vive diariamente com ela, compartilhando ali a vida cotidiana. Aí fiquei assim, é meio que hipocrisia da parte dela dizer que considera o Dennis como amigo e não o Gumball, que é por quem ela está apaixonada. Falando agora do Gumball, ele também é meio hipócrita, porque ele não sabe muito bem qual é o caminho que ele quer seguir. Pinta sobre cubismo e depois ele pinta sobre realismo. Eu particularmente acho hipocrisia. Como é que a pessoa diz, eu amo cubismo, aí depois diz, eu amo realismo. É a mesma coisa de eu dizer, em um dia eu acredito que a Terra é plana e no outro dia, eu acredito que agora a Terra é redonda. Você vê onde está o ponto de hipocrisia que eu estou tentando abordar nesse vídeo? Por mais que uma coisa não se relacione com a outra, mas eu acho que essa mudança de perspectiva, bel prazer, eu não quero mais esse, eu vou seguir por esse, não quero mais esse, me enganei, vou seguir por aquele outro. Então, essas quebras constantes de escolha, eu acho que eu diria até de identidade, só que eu não vou tão longe assim, porque os personagens, por causa dessas contradições em suas construções, que é muito bem feito, eu nunca vi um livro em que todos os personagens são contraditórios e se contradizem em algum momento da história. Então essas contradições, esse jeito contraditório ao qual os personagens vivem, é uma coisa muito bem construída do autor e é proposital. Eu acho que inclusive os capítulos não serem complementares, ou seja, cronológicos, também é proposital para que a gente veja esse ponto com um maior afinco, e de que a contradição existe, não só da forma com a qual eles vivem, por serem ricos e viverem de forma completamente despreocupada, sem se preocupar com o futuro, com as próximas gerações, o que não é muito diferente, por exemplo, dos seus antepassados que viveram da mesma forma que eles, como eles leem aí ao longo das biografias, porque eu acho que tem mais capítulos deles lendo a biografia do que eles de fato realmente se desenvolvendo no romance. Ressalto aqui que foi uma opinião, que foi uma interpretação minha, uma interpretação que eu tive da história. Então todos os personagens eles se contradizem em algum momento. Além dessa contradição permanente e constante que a gente vê dos personagens, a gente também vê que o romance, que é um dos primeiros do autor, não é algo muito bem desenvolvido, visto que, como eu já falei anteriormente, a biografia lida ao longo dos capítulos, ela agrupa ali uma quantidade de capítulos maior do que o próprio desenvolvimento do romance. Então o livro, desses 4 capítulos, eu estou sendo aqui humilde ainda, generoso ainda, dizer que foram 4 capítulos. Eu acho que se essa relação foi citada em 3, foi em muitos. Então por isso eu coloquei essa observação e escrevi essa frase sobre o livro. Não é um romance de Dennis para com a Anne, mas eu acho que é mais um romance da família para com a sua inaptidão de realizar o mínimo. Porque a gente vê que eles têm até dificuldade de pensar. Por exemplo, eu estou muito cansada de fazer nada, porque eles não fazem nada. Vou dormir. Tipo isso. Tem uma contradição também muito interessante que eu esqueci de falar e vou falar agora, que é a do jornalista, a do Smith. Ele diz que tira da inspiração, que ele considera como uma deusa, tudo que ele escreve. E que ele deu até um conselho a Dennis, que ele deveria se conectar com o universo para que ele pudesse se escrever de forma mais rápida e de forma menos problemática, né, para que a escrita dele fluísse. Só que, por que é meio contraditório? Por que é meio hipocrisia? Porque não é ele que escreve. Ele disse simplesmente que pegou num lápis, vamos supor que ele pegou um lápis e ele disse que colocou no papel, disse que dormiu e quando acordou estava tudo escrito. Então, não foi ele quem escreveu. Então é meio hipócrita da parte dele dizer que você procura inspiração, você procura pela inspiração e consegue a partir dela conseguir escrever 4.000 palavras por 4 horas, 4.000 palavras por 1 hora, enfim, foi uma coisa assim que ele disse. Porque o Dennis estava nesse processo de escrever um texto, como eu vou falar ainda no resumo dos capítulos. Então, você vê que os personagens, eles são todos assim. Eles são construídos para serem hipócritas. Em algum momento, alguma coisa vai dizer que eles são hipócritas. Poderia citar aqui também outros. Só que eu não prestei muito atenção ao longo da história desses personagens. Então, pouco eu vi sobre eles que me fizessem ter uma ideia que os colocasse dentro dessa lista de 5 exemplos que eu dei anteriormente. Também a gente vê desses exemplos nas histórias biográficas que são lidas ao longo dos capítulos. Meio que a família também agia dessa forma. Então eu acho que, com esse ponto, é meio que previsível que os descendentes, os atuais que vivem ali naquela cidade, e os próximos também agirão da mesma forma, visto que eles vivem de forma despreocupada, completamente relaxada. E eu anotei até 4 palavras que definem maravilhosamente o livro e a minha leitura ao longo da história. Não é que o livro seja ruim, o livro é ótimo, a escrita é maravilhosa, faz um monte de referências, um monte de indicação a outras obras, a músicas da época, principalmente.
escritas também pelos personagens, o que foi algo sensacional, porque mostra ali um certo empenho do autor a criar um universo para aquele povo. Então eles vivem uma vida despreocupada. E eu coloquei aqui um resumo geral do texto, ou do que você pode esperar dessa história. Eles pintam, leem livros biográficos, escrevem também, cantam, tocam piano, vão dormir em torres, pulam na piscina, fazem festas de chá ou chá, almoços, vida na fazenda, que eu acredito que é onde eles têm a sua renda mais fixa. Eu acredito também que eles têm um monte de casa em Chrome para justificar essa riqueza e esse império que nunca acaba, que vem de herança e não é algo que eles construíram na vida. Talvez por causa disso também que eles não tenham um interesse tão grande nessa riqueza que foi adquirida e não conquistada. Tem aqui também, quando eles falam dos outros e de latrinas, dos pobres da cidade, e eles também falam dos antepassados e da própria família no presente. Se olham, se odeiam, se amam e não fazem absolutamente nada de novo e diferente. Algo que a família da história me fez passar foi... Eu anotei aqui 4 palavras, mas eu esqueci. A família, gente, é tediosa. Acho que essa é a melhor palavra que define o livro. Não é escrita do autor, gente. O autor escreve maravilhosamente bem. Eu, a propósito, super recomendo que você leia o livro. Ele é bom. Ele é muito arrastado, porque ele fica dentro desse núcleo principal de pessoas que eu citei aqui anteriormente. Então o livro ele gira em torno dessas pessoas e da vida cotidiana delas. Por causa disso, eu achei que não o livro, mas a família relaxada, monótona, despreocupada e tediosa. Tá? Minha opinião aqui sobre a família. Não tem como você não sentir ódio lendo o livro. Sinceramente falando, não da escrita do autor, do livro ser muito parado, porque tudo isso é proposital, como eu já tinha dito anteriormente. O autor quer que você veja que tudo isso é proposital no ponto que todos os personagens são hipócritas em algum momento, eles vivem dessa forma e são despreocupados quanto a isso, porque a propósito deles têm dinheiro. E eu acho que uma frase que melhor define esse livro, já pegando esse gancho, é: eles são ricos de dinheiro, mas eles são pobres de pensar. Por quê? Eu vou citar aqui 4 exemplos. O homem que pinta, né, o Cobalt, ele não se toca de que o que ele está fazendo não é algo novo. É algo completamente sem identidade, porque foi a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia que alguém fez. E não é algo que ele criou e vai revolucionar o mundo da arte. O que não dá a ele certa credibilidade de pensamento, já que ele não pensou em uma nova forma artística para expressar ali as suas emoções, os seus sentimentos, as suas paisagens, ou a forma com a qual ele viu o mundo. O segundo caso também é eles lerem os livros biográficos e, a partir desse, pela minha interpretação, fazerem os próximos livros biográficos da família. Como se eles quisessem seguir a mesma linha de raciocínio ou a mesma linha ali que foi narrada a história dos antepassados, para que essa história fosse passada para os seus descendentes da forma com a qual eles a conheceram, o que mostra certa falta de identidade. Tem também o caso do Dennis, que não pensou a sua liberdade. Eu acho também que esse livro, além de ser um romance da família para com a despreocupação e o não pensar, é também um romance de Dennis para com a liberdade, ou de Mari para com Dennis, já que eles se desenvolvem ali em uma coisa, mas não dá em nada, e acaba que sendo Dennis e a liberdade um ponto alto do livro, que é quando ele vê que ser livre é melhor do que amar alguém, ou ter expectativas de um amor não correspondido. Então esse terceiro ponto, né, que é o não pensar por essa parte em que ele ficou completamente inerte ali naquela situação. Mas eu acho que, para além disso, tem também o jornalista, que a propósito não é ele quem escreve, mas a inspiração, como ele dá o crédito e, enfim, a missão. Quando sempre cita alguma coisa, você precisa de inspiração, você precisa se conectar com o universo para que esse te retribua da melhor maneira possível, para que esse te retribua, gente, não sei falar essa palavra, para que esse possa te retribuir da melhor maneira possível. Então a gente percebe que o exercício de pensar não é uma coisa muito bem priorizada por essa família. Eu acho que o Dennis, de todos, é o que mais pensa, porque ele escreve um livro sem depender da inspiração do jornalista, ele decide se libertar daquela família e não mais ser colocado dentro de uma caixa por causa de um amor. Então eu acho que, no fim, a história trata de um romance de Dennis para com a liberdade, longe dessa aristocracia inglesa, dessa família rica, dessa família preguiçosa, de certa forma,
e dessa família tediosa. Agora sim, fique com o resumo do capítulo, caso você não queira ler esse livro, baseado no que eu falei na minha resenha. O capítulo 1. O personagem principal ama viajar de trem e o personagem me lembrou um pouco Sheldon Cooper, eu coloquei essa observação aqui. E depois que ele chega ao seu destino, Chrome, ele vai fazer a visita à sua família. O que não é assim tão interessante. Então o livro meio que ele perde um pouco a graça por causa da forma com a qual o autor escolhe narrar a história, mas depois que a gente para analisar o livro, depois que a gente lê o livro e para analisar um pouco como a história foi construída, ela faz um sentido ter sido construída do jeito que o autor quis que ela fosse. Capítulo 2, Dennis chega na casa, só que a família não estava lá, e ele se depara com um monte de móveis e começa a descrever esses móveis. E vai na casa de uma mulher. Essa casa, se eu não me engano, é a casa onde ela faz as previsões do tempo para com as pessoas. Eu, pelo menos, acho que deva ser. É porque, assim, gente, eu tenho um problema terrível com o nome de personagem. Então, às vezes, aparece o primeiro nome e o último nome do personagem, e depois não mais aparece o primeiro nome acompanhado do último. Aí eu fico perdido. Eu não sei quem é quem, se aquele personagem realmente é aquele outro, então eu tenho confusão. Gente, minha cabeça é terrível para lembrar o nome de personagem. É por isso que, na maioria das vezes, como eu fiz também em Bom Dia Verônica, já tem resenha no canal, vai lá assistir, eu anoto o nome dos personagens e faço um resumo de capítulos. Só que esse foi um desafio à parte, porque a história, por mais que ela seja centrada na família de Dennis, ela conta muitos acontecimentos acerca dessa. Por exemplo, eles vão para um chá da tarde. Só que acontece tanta coisa nesse chá da tarde, eles falam sobre tantos assuntos, que acaba que não dando para abordar todos em um único resumo de capítulo. É só lendo o livro realmente para entender a forma com a qual ele trata de 1001 assuntos em uma única conversa, com todas as pessoas ali envolvidas naquele chá, por exemplo. E a gente conhece um novo personagem, que é a senhorita Innsbruck. E a gente conhece também o Henry, que é o marido da senhora Innsbruck, que é o Henry Innsbruck. Eu acho que é assim, gente. Fala que ele auxiliou Priscila, e também a gente conhece um pouco da vida deles, e um pouco do passado da vida deles. E a Priscila fala para ele sobre a vida de um jornalista que tem o nome por Bar Mercuel Smith. Eu acho que esse é o nome dele, é separado por um hífen. Vou colocar só Smith, porque facilita um pouco mais a minha e a compreensão de vocês também. Esse Smith, que inclusive é escritor de jornal, e pelo que parece, a Priscila e a senhora Smith são a mesma pessoa. Eu coloquei aqui essa observação para mim não me esquecer dessa informação, justamente para mim ficar fazendo confusão ao longo do livro. É por isso que é bom fazer os resumos. Eu recomendo você que também esquece o nome do personagem, fazer resumo de capítulo a capítulo, para você não esquecer o nome dos personagens e nem a história depois de ter lido o livro. E eu acho que o resumo é isso. Eu vou colocar aí para vocês os prints, depois que eu ajeitar, melhorar, colocar aí a correção, né? Porque escrevendo na pressa às vezes saem umas palavras aleatórias que não tem nada a ver com o que realmente foi, que não tem nada a ver com o que realmente está no livro. Então eu vou ajeitar e colocar os prints para vocês lerem, ao passo em que eu vou lendo aqui também os resumos. Vou agora para o capítulo 3, que ele escreve, o Dennis, uma paisagem em um penhasco, e ele vai para casa do Henry junto com Priscila tomar o chá. Eu particularmente acho que o Dennis foi procurar a Priscila na casa em que ela faz os atendimentos dela, e depois eles foram para casa onde eles passam ali 98% do livro. Aqui também nesse capítulo a gente conhece Jenny ao lado de Henry, que ela aparece na história, na mesa de chá está lá o de Henry, Mari, o senhor Scorgan, Gombalt e N. Guarda o nome desses dois juntos, Gombalt e N, porque eles vão ser importantes aí para um plot do fim. Talvez eu coloque o nome spoiler, só o nome mesmo spoiler, para você pular essa parte ou não ler. Capítulo 4, o Dennis conversa com Jenny e eles conversam sobre roupa. Gente, esse livro é muito aleatório. Uma coisa aqui muito interessante, sabe? O autor ele brinca muito facilmente com os temas do livro. Então ele começa a falar sobre paisagem, começa a falar sobre pinturas, começa a falar sobre biografia, depois sobre livros, depois sobre latrina. Então, assim, o livro ele passeia por várias ondas e vários significados e várias palavras para mostrar, eu acho que, literalmente, o quão pacata e sem graça, eu diria, é a vida e a família dessas pessoas ricas que vivem nessa cidade de Chrome, como sendo uma das famílias mais ricas da cidade. É uma coisa assim meio... é uma crítica muito bem assertiva do autor quanto a isso. No capítulo 5, eles vão para a fazenda e falam sobre as crias de porco e falam sobre as crias que as porcas deram. E a gente conhece um novo personagem que trabalha na fazenda. O nome dele, que inclusive é Howley. E ele fala uma coisa assim bem esquisita.
aqueles que não trabalham pra gente, nos animais da fazenda, a gente ou vende ou dá um fim trágico a esses animais. E ele fala sobre essa porca, né, uma que deu 14 crias e outras que deu 5, e eles falam sobre a possibilidade de passar essa porca à frente, caso ela não prospere. Passar à frente veneno, dando a ela um fim trágico. Tem o capítulo 6, que enfim acontece a visita do escritor de jornal do Smith, como eu tinha falado anteriormente, e ele fala com Danny sobre a inspiração, que é aqui apresentado como se fosse uma das deusas, que ele usa para melhor ajudá-lo nesse processo de escrever mais de 4.000 palavras em 1 hora. O 7 começa falando sobre camas. Como eu disse, o livro é muito aleatório, ele fala sobre tudo e muitas coisas ao mesmo tempo, por isso que eu não consegui resumir em tópicos, tudo que foi abordado nesses chás, conversas, festas, jantares, almoços, que eles faziam e discutiam ali quando estavam juntos, porque realmente era muita coisa. E também referências, esse livro faz inúmeras referências a outros livros que já existem, a Shakespeare também ele faz, se eu não me engano, umas 4 ou 5 menções, então é legal também que a gente conhece esse outro universo de indicações, que vai ser aqui um quadro, inclusive no canal, já se inscreve para não perder. Depois, Mari fala com Annie sobre os homens da casa, aqueles que estão solteiros, e pergunta se eles são comprometidos, e ele descobre que não. Nesse caso, tem 3 homens em Chrome que não são comprometidos. Eu não vou falar o nome porque eu sou péssimo em nome de personagens. Isso aqui, Dennis e, se eu não me engano, tá, gente? Gombaldi. Mas eu acho que o Senhor e Scorgan também são os 3 solteiros. Mas aqui é uma suposição, tá? Se você for ler o livro, que eu super recomendo que você faça para entender até um pouco melhor o que o autor quis fazer com o livro, eu recomendo que você preste muita atenção nisso, até anote o nome, porque são muitos personagens que aparecem ao longo da história e eu acabei me perdendo. Aí, por isso que eu tive que anotar e fazer esses resumos de capítulos. Eu até anotei antes que eu não faria o resumo de capítulo, porque não dá, porque eles abordam muitos temas e acontecem muitas coisas entre os chás, os jantares deles. E eu pensei em parar no capítulo 5, só que eu pensei, fazendo o resumo desses capítulos, eu vou fazer um apanhado geral do que acontece e vou tentar me lembrar, quando eu der de fato a minha opinião aqui, se esse livro ele vale ou não a pena do seu tempo. Se eu não me engano, ele tem 272 páginas, então, calculando ele por alto, se você é uma pessoa que, como eu, lê devagar, umas 8 horas de tempo perdido, né? Você não vai querer perder 8 horas assim, do nada. E elas falam, Mary e Anne, sobre uma grande conversa de repreensão. Elas falam sobre pesadelos e que não conseguem e que não deveriam considerar algo de segunda categoria. Do capítulo 8, a gente tem aqui, eles no café domingo falam sobre a igreja e as pessoas que estão fazendo com que a igreja funcione. E se eu não me engano, eles falam também sobre os clérigos que fazem a igreja funcionar. Esse capítulo 9, ele meio que justifica um pouco o meu não querer, de certa forma, resumir os capítulos desse livro, porque aqui ele aborda um monte de informações e ele vai de um discurso antigo pregado pelo senhor Bodiham há 4 anos atrás em Chrome, com todo o sermão ao longo do capítulo em algumas passagens da Bíblia Sagrada, e ele também corta para a realidade de pessoas completamente frias quanto à volta de Jesus, por causa do tempo que se acabou, ele estava vivendo ali após a Guerra Mundial, se eu não me engano, em 1914 ou 1918, se eu não me engano, foi por volta desse ano que a guerra acabou, então eles estavam vivendo nessa quietude. Lembrando que Chrome era um lugar completamente rural, era um lugar afastado de tudo. No capítulo 10, Dennis lê algo no fim do capítulo e observa a movimentação na casa com algumas conversas e pessoas dançando. Sim, tá rolando uma festa. E no capítulo 11, eles falam sobre o design da cidade. E a gente também vê que eles são uma família aristocrata. Aristocrata, eu separei até o dicionário para ler para vocês o que significa, vou pegar aqui. E é nobre. Eu também separei o significado do Google, eu vou colocar aí para vocês na tela, para lerem junto comigo, do Brasil Escola, que o Brasil Escola falou sobre a palavra aristocracia, que é o que a família deles meio que vivem, né? É uma antiga forma de poder em que a política é comandada por um seleto grupo de detentores de privilégios, privilégios esses que são passados hereditariamente. E nesse livro a gente vê um pouco, até demais, do passado dessa família. Então a gente vê que um dos personagens, se eu não me engano, o Ivor, ele lê do tataravô até o pai dele, em livros bibliográficos, se eu não me engano, que ele mesmo está fazendo, para a família dele, para ver se realmente aquelas informações batem, para ver se tudo realmente está correto, ou de outros antepassados que começaram nesse livro, ele está continuando com a história do seu pai. Aqui tem o personagem de Gambalt, que pinta quadros e fala com Mary sobre as suas pinturas. E no capítulo 13 a gente tem a história de Chrome e de Hércules.
que é um dos descendentes dessa família. A gente vê a biografia de Hércules e sua mulher, e a gente conhece um novo personagem que é o Ferdinando, que vai ser abordado, a sua história, não a sua biografia, pelo menos parte da sua história que é abordada, e corta para o capítulo 14. Uma coisa também que eu achei interessante nesse livro é que os capítulos não necessariamente têm uma continuidade. Então eles estão em um chá, do nada eles estão em uma janta no próximo capítulo, do nada eles já estão no dia anterior, indo para a igreja no domingo, por exemplo. Então a cronologia dos fatos não necessariamente acontece na ordem. Então o capítulo 14 pode ter acontecido 2 dias depois do capítulo 13, o capítulo 13 pode ter acontecido uma semana depois do 12. Então foi uma coisa que eu particularmente não gostei muito, porque se já é difícil se perder em uma história com muitos personagens, que é o caso de Amarelo Cromo, quanto mais em uma história em que a cronologia não é uma coisa muito bem estabelecida ao longo da narrativa da história, do livro, né? Então complicou um pouco aí a minha interpretação e o meu entendimento sobre a história. O capítulo 14, como eu ia falando, fala de 4 livros e sobre esses livros biográficos mais especificamente. E a gente vê, e eles falam inclusive sobre o que Dennis está escrevendo, a história de adolescentes, que é bem diferente das histórias que os antepassados deles escreviam. Se eu não me engano, é uma coisa assim que eles falam. No 15 acontece o jantar com a família. Eu coloquei o Amor. Sim, eles falam sobre o Amor. Eu vou colocar aí do jeito que eu escrevi aqui, porque está literalmente do jeito que está no livro. Talvez eu também coloque o significado, o que eu esqueci de pesquisar para fazer esse vídeo. E ele pergunta e falam se esse amor é sério ou não. No 16 eles conversam em uma mesa e falam sobre Césares e as pessoas que são meio Césares. E eles também falam sobre as dores de humanos provocadas em outros humanos, falando que os humanos não são uma raça compassiva por fazerem esse tipo de coisa com outros humanos, e que também não são felizes sozinhos. A gente corta agora para o 17, que Ivan toca piano, e eles se divertem em uma espécie de festa e descem no colina no escuro. Um deles até se machuca. Anne se machuca nesse caso. Danny se aproxima, tenta dar uma investida em Anne, só que ela recusa. E a gente volta novamente para quando Igor e Mari... E a gente volta novamente para Igor tocando piano e Mari questionando onde eles estavam por terem demorado muito tempo onde eles estavam. No capítulo 18, a gente vê que a igreja mais próxima, que é uma católica romana, ficava muito longe e eles decidem tomar café mais cedo para ir até a igreja. E eles também falam sobre a geologia local da história natural de Salomão em uma biblioteca. E ele também fala sobre várias outras coisas e dos prazeres de Crombe. Que eles moravam em um canto bem rural, como eu já tinha dito anteriormente, e para sentirem esses prazeres humanos, eles precisariam se deslocar em grandes distâncias para onde aconteciam as festas, que era ali bem distante do canto em que eles viviam. No 19, Henry fala um pouco mais sobre o passado da história de Crombe, da família, e do Sir Ferdinando. E também fala a biografia de Ferdinando. E também fala a biografia de Ferdinando. Ele começou a história naquele capítulo anterior e terminou nesse. E também fala a história do seu avô, George. Nesse caso, Henry está falando essas biografias, pelo que me parece, tá? Depois, eles falam de um pernil. Sim, de um pernil. E as mulheres vão dormir ao ar livre. Eles vivem, eu acho que a casa deles é parecida com um castelo. Elas foram dormir nas torres desses castelos. Desse castelo, né? E Ivor vai ao encontro de uma delas. O 20 começa com Ivor indo embora. E agora sim, eu acho que o livro, a partir do capítulo 20, do 19 para o 20, ele começa a agir de forma... Ele começa a ser descrito de forma cronológica. O Igor vai embora e a Glowey pede para que o Dennis depois recite um poema para ela. E eles falam sobre o amor como carmitativo. Talvez eu coloque o significado para vocês também. No 21, eles observam patos enquanto o Gambart pinta a Anne, se eu não me engano. Eu acho que é a Anne, tá? E eles falam sobre a possibilidade de um relacionamento. E Dennis até meio que se envolve nessa discussão. No 21, Dennis vai mais cedo para o seu quarto para trabalhar depois do almoço. Não, no capítulo 21, Dennis vai mais cedo para o seu quarto para trabalhar. Ali, a hora depois do almoço, e até que é onde ele vê os dois conversando do capítulo anterior, o Gambalt com a Anne. Anne, que no caso é a amada de Dennis. Ele chega a conversar com Skorgan e eles vão para o estudo de Gombaltes.
Dennis até pensa que ele vai se assustar, e a gente vê no capítulo 23 que ele não se surpreendeu com a visita deles lá, e que ele está estudando psicologia, filosofia, religiões, e Anne ainda está lá para ser pintada por ele. Nesse momento acontece uma admiração das pinturas que o Gambald, se não me engano esse nome dele, espera eu olhar, que o Gambald faz. Ele meio dividido entre cubismo e realismo. No 24, Dennis sai de seu quarto em direção ao jardim e ele abre um caderno que achou lá e analisa o texto terrível que está escrito dentro desse, e acontecem mais coisas, leia. No 25 eles falam da feira de caridade, tipo uma instituição, e a influência e o benefício que eles teriam para com essa. No 26, enfim, eles vão para a feira e observa a Amada, e o Dennis observa a Amada e a outra que é amiga dessa Amada. No 27, o senhor Scorgan vai a uma feitiçaria da feira, vai a uma feiticeira da feira. Essa que fala, inclusive, sobre o futuro dele e da moça que foi com ele. No 28, a gente vê que o baile começa depois que a feira acaba. Dennis fala sobre a vida e o amor enquanto observa a sua amada. E tem mais informação aí que vocês vão ler. Não tem mais informação. O 29 é a organização da feira, acontece a organização da feira, e o Gambart é rejeitado quando tenta beijar a Anne. E Dennis fica meio surtado e até chora, porque o amor dele não é correspondido. Acho eu. No 30, o Dennis dormiu. Ele dorme tão pesado. No capítulo 30, o Dennis dormiu tão pesado que ele teve que ser quase que puxado para acordar. E ele disse para Mari que vai voltar para a cidade, que é urgente para Mari e Anne. Vai aparecer aí o que acontece. E ele disse que tem que voltar para a cidade porque é urgente. Ele diz isso, inclusive, para Mari e para Anne. Vai aparecer o que acontece no fim do capítulo, como ele vai embora dessa cidade. Então, se você quiser ler, pause a tela. Se você não quiser ler, pule essa parte. Antes de terminar, eu digo que, sim, super recomendo ler esse livro pelo menos uma vez. Eu pretendo reler quando tiver ali mais conhecimento sobre áreas da vida. Eu acho, particularmente, que, a depender da sua bagagem sociocultural, você vai ter uma interpretação completamente diferente da minha. E é normal, até porque eu acho que em Admirável Mundo Novo isso também acontece. A propósito, do livro que eu não li esse para tentar entender um pouco melhor da escrita do autor, por mais que mude de livro para livro. Pelo menos com C.S. Lewis isso acontece. Eu não sei se também com Oxley, eu acho que é o nome dele. Eu acho que também com Oxley, eu acho que esse é o nome dele, deve acontecer. Então, se você já leu Admirável Mundo Novo e gostou, indica. Vai que fica em promoção na Amazon esse ano, eu consigo comprar, né? Ou a Esquilo disponibiliza. Vai sair vídeo também falando sobre a Esquilo ao longo desse ano. Então já se inscreve no canal para não perder. Eu acho que até junho sai. Então se inscreve para não ficar de fora de nenhuma atualização. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar com alguém que também gosta de conteúdo literário. Se inscreve no canal e deixa o seu like. E até daqui a pouco com o próximo vídeo.